Rapaziada, vamos ver aqui o Paulo Roca, ele falando sobre a base do Palmeiras, alguns jogadores, no podcast que ele participou, Deu ZebraCast. Então, já deixar aqui os créditos pra rapaziada, que é bem interessante que ele fala de alguns jogadores do Palmeiras, da base do Palmeiras. Bora lá, que tá legal pra caramba. O Murilo foi um pouco menos, né? Se eu não me engano, o Murilo foi 18, 17, é isso, né? 18, 17, milhões, não tão menos. 18 milhões. Não tão... Então, mas você vê que o Vitor Reis, que joga muita bola, que é do Palmeiras aí, o Palmeiras meteu uma multa lá de 300, quanto é? 500 mas a multa os caras colocam agora. Mas esse já teve uma... Quando o Chelsea comprou o Estevão, o Chelsea ofereceu 8 milhões nele, o Palmeiras não quis. Esse vai sair por 25. Então, esse sai por 25. É a mesma situação. O Estevão? Não. O Vitor Reis. É um zagueiro de 2006. Eu trabalhei com ele por 5 anos também, né? Quando ele tinha 11 anos, ele já estava no Palmeiras, não fui eu que levei. E eu vi ele jogando pelo Sub-11, eu me encantei, trabalhei com ele. Sub-11? Eu trabalhei com ele por 5, por 4 anos, até o Sub-15. E aí, naquele momento, a mãe precisava de uma ajuda financeira maior. Foi o momento que a empresa mudou o mindset, de não ficar botando dinheiro mais para esse tipo de situação. Não me arrependo, que era uma coisa que a gente tinha que fazer naquele momento, mas torço muito pelo sucesso dele, que é uma família fantástica, é um menino fantástico. E vai chegar em altíssimo nível. Esse chega no top 8, top 10 do mundo. Então, e o Robert Renan? Opa, peraí. De clubes e como atleta. Como atleta? Como atleta. Esse é fantástico, é um zagueiro fantástico. Ele só precisa pegar mais corpo. Vai acontecer, né? Magrinho, é do perfil dele, ser mais magrinho, ele vai acontecer. Ele é trabalhador, ele é dedicado. Ele é muito novinho, né? 18 anos. 18 anos? Pra estar jogando Série A em jogos decisivos como esse. Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Flamengo. Isso, justamente. Que além de defender bem o espaço, ainda tem um jogo aéreo ofensivo. Tem uma estrela aí, fazer gol no Corinthians, no Flamengo. Esse é um menino que... O Palmeiras desenvolveu uma safra de atletas ali. Então, eu vi você comentando também, né, sobre isso aí, que o Palmeiras, que é um clube que nunca teve tradição nenhuma nas categorias de base. É curioso, muita gente que não é de São Paulo não sabe disso, né? Às vezes Rapaziada, isso é muito importante o que eles vão falar, porque a gente via que o Palmeiras demorava pra ter aí algum atleta, criar, né, alguém interessante da base. E quando aparecia, perdia. Perdia pro São Paulo, perdia pro Internacional. O cara não queria ficar no Palmeiras. O Palmeiras ia lá, tinha um atleta, criava e depois não ficava. E a situação mudou. É top demais. Pessoal do Sul, do Nordeste, sempre viu grandes times do Palmeiras, mas não sabia disso. Que o primeiro grande jogador que o Palmeiras revela na história... Aí você vai, tudo bem, o Marcos, mas o Marcos também não é jogador, não é do cria do Palmeiras, passou até pelo Corinthians, né? É o Gabriel Jesus, né? Exatamente. Que é 2017? 16? Ele é campeão brasileiro 16. 2016? 16. Então o Palmeiras nunca revelou jogador. O que aconteceu com o Palmeiras, que se estruturou de uma maneira que não só começou a revelar, mas como revelar os jogadores mais valiosos da década? Eu digo que homens constroem e homens destroem. Quem destruiu? Eita... Você vê, né, a diferença que é. Quem vinha destruindo antes, eu não sei, mas quem construiu... Você sabe! Quem construiu tudo isso em 10 anos, em 10 anos de trabalho, chama-se João Paulo Sampaio. Esse cara é um cara fantástico. Ele é bom mesmo. Ele era do Vitória da Bahia, e o Vitória tinha equipes tops na base. O Vitória tinha um trabalho fantástico, não só por ele, mas por muita gente trabalhando no Vitória. Mas quando ele vem contratado pro Palmeiras em 2014, ele começa a mudar a história da base do Palmeiras. O Palmeiras é um time... Era um time coxinha, que ninguém respeitava na base. Um clube pequeno do interior jogar contra o Palmeiras, não tem segredo. Não tem dificuldade nenhuma. E o Palmeiras começa a mudar essa história a partir de 2014, com a chegada do João Paulo. Ele chega ali, eles tinham 6 assistentes sociais e 2 observadores. Ele fala, não, eu não tenho tanta gente maluca aqui não, eu preciso de 2 assistentes sociais e 8 observadores. E aí ele começa o processo inverso, ele começa a contratar observadores, mas mais do que isso, ele cria relacionamentos. E isso é determinante. Se eu ligar pro João Paulo agora, ele me atende, ok? Eu já tenho vários jogadores lá, tive vários jogadores, botei jogadores importantes no Palmeiras. Mas se o seu João, lá da escola de futebol, lá do interior, lá da Bahia, ligar pra ele, lá do Nordeste, ele vai atender do mesmo jeito. Ele vai dar a mesma atenção. E não é assim em todos os outros clubes? Não. Infelizmente não. Deveria ser, mas não é. As pessoas, quando elas assumem um cargo importante, muitas vezes elas confundem a importância do cargo com a importância que ela tem. Eu sei bem como é isso. O cargo é importante. Eu visto bastante gente deslumbrada. Mas a importância que ela tem é de dar atenção e identificar e criar pessoas que podem te trazer coisas boas. O mesmo cara que te traz hoje, às vezes um menino que não é tão bom, e ele insiste, porque ele acredita no trabalho dele, amanhã ou depois ele pode trazer um que vai fazer diferença. Hoje o Palmeiras deve ter cerca de 300 a 350 atletas ali. Claro que a grande maioria não vai chegar no profissional, mas se criou um percentual tão importante hoje de jogadores da base que chegam no profissional e muito bem trabalhado, muito bem preparado, que é impressionante. É impressionante. A história desse
Esse é o diferencial, né, rapaziada? Não tem jeito. Quando você tem um cara que trabalha muito bem, o cara é um puta profissional, então a diferença vai ser no trabalho dele em campo e ali, né? Deixaram ele ficar desde 2014 até hoje, produzindo aí jogadores importantes. O menino Flora do Corinthians é um negócio que me deixa meio... Como é que Quase que o pode? Palmeiras pegou, né? Como é que pode, né? Porque você até falou que você conheceu o Yuri com 13, o Vitor com 11, é isso? Isso. Esse garoto tem 10 anos, né? É. Como é que dá pra saber que o que ele joga hoje como criança, quando ele for adulto... Esse menino aí que ele tá falando é aquele de 10 anos que o Palmeiras ia contratar. O próprio diretor do Corinthians disse que tava perdendo o Palmeiras e depois reverteram a história e ele ficou ainda no time do Corinthians. Profissional, vai jogar a mesma coisa ou próximo disso, porque o futebol infantil não se compara a um futebol jogado verdadeiramente, né? Como é que faz essa análise e como é que tá esse mercado aí de disputa entre crianças, né? Que são crianças no mercado do futebol. Acho arriscado isso. Nós ficamos, depois desse período que nós identificamos como empresa, né? Não, eu tô falando em meu nome, mas a nossa empresa que fez todo esse trabalho de identificação, obviamente capitaneado por mim, mas nós tínhamos pessoas ali trabalhando junto conosco e que ajudou e auxiliou muito nesse trabalho, mas... É isso, rapaziada. Aqui ele já começa a entrar em outro assunto aí, principalmente do time do Corinthians, os caras são corintianos, mas é interessante que esse Paulo Rocca, ele é empresário, né, de jogadores e empresário de bons jogadores. E a forma que ele trabalha, já deu pra entender que é questão disso daí. Ele tem uma empresa que vai atrás da molecada, que são os olheiros, e eles conseguem levar isso pros clubes, pro Palmeiras, e consegue demonstrar que o jogador tem qualidade, que pode ser um jogador promissor, e os observadores, né, que são os olheiros que ele fala do Palmeiras, são os caras que antes eram, sei lá, 6, 8 assistentes sociais e agora e 2 observadores, e eles inverteram isso e falou, não, vamos fazer um trabalho social com 3, 4 pessoas e aumentar os observadores, que ele falou, tem 350 crianças, jovens jogando bola, que, lógico, mais da metade, isso daí 90% não vira jogador, mas se 10% se tornar jogador e de qualidade, cara, é o diferencial. E quem trouxe o João Paulo Sampaio Palmeiras foi o Paulo Nobre, que naquela época ele falou, ó, vamos acabar com os empresários da base, Palmeiras tem que ter no mínimo 70% do passe do jogador para ele estar aqui. Porque o clube é a vitrine do jogador, é o que leva o jogador ter o sucesso e quem, cara, projeta o jogador, né? Pra falar a verdade, tem todo investimento, tem todo o trabalho, você tem aí a escolinha, tudo, e depois lá na frente você perde o jogador e tem 10, 15% de um jogador. Antigamente era assim, e foi por isso que ele falou lá atrás, né? O Palmeiras não tinha base, o Palmeiras era coxinha, os caras iam aqui enfrentar a base do Palmeiras, eles sabiam que ia ganhar, e hoje não, né? Palmeiras, alguns anos atrás, estava ganhando todos os títulos da base. E isso daí mostra todo o trabalho diferencial do time. Show de bola, grande entrevista do Paulo Rocca, que esse cara é bom, esse cara é embaçado. Eu sigo ele em outra rede social e eu vejo sempre os jogadores. Ele sempre leva os jogadores, tira foto com eles, aí dá pra você ter uma ideia quem são os jogadores que é da empresa dele. Fechou, rapaziada? Não esquece do like, da inscrição, tamo junto e avante palestra!